Olá, boa noite. Supremo recebe denúncia contra o primeiro grupo de denunciados pela Procuradoria-Geral da República por tentativa de golpe de Estado. Entre os réus está o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo mantém a cassação do diploma da deputada federal Carla Zambelli. União é condenada a indenizar por danos morais parentes de um agricultor que foi preso político durante o regime militar. Clubes de tiro no Rio de Janeiro que vendiam armas e munição ilegalmente são alvos de operação da Polícia Federal. E ainda, para combater o garimpo ilegal, o Ministério Público pede ao governo federal um cadastro nacional de maquinários usados na mineração. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, 26 de março, começa agora. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia por unanimidade da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 aliados dele no inquérito sobre tentativa de golpe de Estado. Repórter Evelyn Araújo tem os detalhes dessa decisão. Para votar pelo recebimento da denúncia, o relator da petição, ministro Alexandre de Moraes, considerou que a Procuradoria-Geral da República apresentou todos os fatos necessários para justificar a abertura de uma ação penal. O ministro citou ainda a análise das ações do 8 de janeiro, que já reconheceu reiteradamente a materialidade dos crimes. O relator também rebateu as declarações que tentaram minimizar os atos que motivaram a denúncia. Vários policiais são agredidos. E o símbolo desses policiais agredidos foi uma policial militar cujo capacete foi arrebentado com uma barra de ferro. E as pessoas de boa-fé que têm esse viés de positividade acabam sendo enganadas pelas pessoas de má-fé que, com notícias fraudulentas e com milícias digitais, passam a querer criar uma própria narrativa, como disse ontem, de velhinhas com a Bíblia na mão. Durante o voto, Alexandre de Moraes apresentou um vídeo para ilustrar a violência e grave ameaça gerados pelas condutas dos investigados. Uma verdadeira guerra campal. Bombas, helicóptero, jogando bombas de efeito moral. O policial agredido, tirado do seu cavalo e agredido covardemente. Nenhuma Bíblia é vista e nenhum batom é visto nesse momento. Agora, a depredação ao patrimônio público, o ataque à polícia é visto. O pedido de intervenção militar, que é o golpe, intervenção no Congresso. É bom lembrarmos que nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado violentíssimo, usando um chavão. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Essas imagens acho que não deixam nenhuma dúvida da materialidade, da gravidade dos delitos. O ministro Alexandre de Moraes foi enfático ao reafirmar que o recebimento da denúncia não depende da culpa dos denunciados. O que a Procuradoria-Geral da República apresentou foram indícios de autoria dos crimes. As análises de provas do processo e a abertura de um prazo para a ampla defesa dos acusados, segundo o relator, vão ocorrer conforme o curso da ação penal. Após as considerações iniciais, Moraes passou a enumerar os motivos para aceitar a denúncia contra cada um dos denunciados. Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência. Foi um dos responsáveis pela estruturação de uma ação conjunta com a finalidade de preparar uma narrativa a ser difundida pelo ex-presidente da República. Houve a utilização, inclusive, da BIM para produção falsa de dados sobre urnas eletrônicas, entregue em mensagem ao também denunciado ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha. A denúncia narrou a sua conduta ilícita, elaborou que, juntamente ao presidente Bolsonaro, planejou aderiu à elaboração de uma minuta de decreto de golpe de Estado. General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional.
auxiliou a estruturar o discurso de desinformação amplamente divulgado pelas falas do ex-presidente da República, com a ideia de incentivar as especulações na tentativa de descredibilizar o sistema eleitoral brasileiro. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República. Há indícios razoáveis de recebimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República, que aponta Jair Messias Bolsonaro como líder da organização criminosa, demonstrando a participação do ex-presidente da República com os elementos de prova colhidos na investigação da Polícia Federal. Nesse contexto ainda, o ex-presidente, ora denunciado, Jair Messias Bolsonaro, afirmou expressamente, abre aspas, só saio preso morto ou com a vitória. Quero dizer aos canalhas que eu nunca serei preso, fecha aspas. Tenente-Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência da República. Já confessou os fatos praticados. Então, aqui não há necessidade de nós passarmos muito tempo. Obviamente, a denúncia deve ser recebida, a confissão dos fatos. General Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. A Procuradoria demonstra que o acusado foi presencialmente ao Palácio do Planalto naquela reunião do dia 7/12 de 2012, quando foi apresentada a primeira vez a minuta do decreto golpista. General Walter Braga Neto, que foi candidato a vice-presidente em 2022. Destaca aqui a Procuradoria a realização de uma reunião em 12/11 de 2022 na residência funcional do denunciado Walter Souza Braga Neto, estando presentes Mauro César Barbosa Cid e Rafael Martins de Oliveira e Hélio Ferreira Lima. Logo em seguida, cada ministro se manifestou. O ministro Flávio Dino e a ministra Carmen Lúcia destacaram a gravidade da tentativa de golpe e ressaltaram a importância de punir ações como essa para a preservação da democracia. Se diz também, querido ministro Fux, mas não morreu ninguém. No dia 1º de abril de 64, também não morreu ninguém. Mas centenas e milhares morreram depois. Golpe de Estado mata. Ditadura mata. Ditadura vive da morte, não apenas da sociedade, não apenas da democracia, mas de seres humanos de carne e osso. Os ministros Luiz Fux e Cristiano Zanin lembraram que os denunciados terão a chance de se defender e reafirmaram que não há dúvidas de que a denúncia atende a todos os requisitos legais. Estamos aqui diante de fatos devidamente demonstrados e aptos a configurar, em tese, os crimes que foram narrados pela Procuradoria-Geral da República na denúncia apresentada. Nós devemos ainda manter a grande, extraordinária esperança de que o nosso país continuará a viver um Estado democrático de direito, onde se garante justiça. E o ministro Alexandre de Moraes marcou para os dias 6 e 7 de maio o julgamento de mais um dos núcleos dos 34 denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Será analisada a denúncia contra o chamado Núcleo 4, que reúne os acusados de criar e disseminar informações falsas contra o processo eleitoral brasileiro. E o STF nomeou a Defensoria Pública da União para defender Paulo Renato Figueiredo, um dos denunciados pela PGR por participação dos ataques de 8 de janeiro. Ele é neto do general João Batista Figueiredo, último presidente do Brasil no período da ditadura militar. Paulo Renato mora nos Estados Unidos e não ofereceu resposta à acusação dentro do prazo legal. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo rejeitou um recurso e manteve a cassação do diploma da deputada federal Carla Zambelli. O repórter João Pedro Melo tem as informações. A decisão proferida em uma ação de investigação judicial eleitoral foi unânime para rejeitar os embargos de declaração da parlamentar, mantendo a cassação do diploma de deputada federal por uso indevido dos meios de comunicação, além do abuso de poder político, o que também leva a um período de 8 anos de inelegibilidade a partir da eleição de 2022. No voto, o relator do caso, o desembargador Encinas Manfré, não acolheu as teses propostas pelos advogados de Zambelli e disse que já foi feita uma análise anterior das condutas da deputada, com as divulgações de informações falsas e fora de contexto com grande repercussão, o que pode ser considerado como um abuso dos meios de comunicação.
Ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. A ação foi proposta pela também deputada federal Sâmia Bonfim e ela alega que Zambelli divulgou uma série de informações falsas sobre o processo eleitoral de 2022. Em janeiro deste ano, o TRE já tinha decidido cassar o mandato da parlamentar por 5 votos a 2. E à época, o relator também citou que as publicações provocavam o descrédito do sistema eleitoral do Brasil e a disseminação de informações falsas, o que também configuraria um abuso da liberdade de expressão e uma evidente má-fé. O Tribunal Superior Eleitoral, por maioria de votos, reformou uma decisão do TRE de Pernambuco e cassou um registro de candidatura. A sentença é referente ao cargo de vereador nas eleições de 2024 de um candidato que já tinha sido prefeito, Rocine Gomes. Marivaldo Silva de Andrade disputou o cargo de vereador em Jaqueira, Pernambuco, em 2024, mas não ganhou. 8 anos antes, quando foi prefeito, ele teve 2 contas públicas rejeitadas pela Câmara Municipal. As contribuições previdenciárias descontadas do salário dos servidores não foram repassadas à Previdência Social, nem houve recolhimento das contribuições patronais. A prática se repetiu no ano seguinte. No Tribunal Superior Eleitoral, a maioria dos ministros acompanhou em sessão virtual o voto da relatora, ministra Isabel Galotti. Ela indeferiu o registro do candidato, reformando a decisão do TRE de Pernambuco. A ministra destacou uma lei complementar de 1990, que trata de rejeição de contas públicas. A norma determina que são inelegíveis para qualquer cargo os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa. O Tribunal Superior Eleitoral manteve negado o registro de candidatura de Francinete Alves de Fone, do Partido Novo, ao cargo de vereador em Fortaleza nas eleições municipais do ano passado. O plenário acompanhou a divergência aberta pelo ministro Antônio Carlos Ferreira, que entendeu que deve prevalecer o entendimento da Justiça Eleitoral sobre o marco temporal da inelegibilidade decorrente de demissão do serviço público. Regina Souza. A decisão por maioria de votos foi baseada na hipótese prevista no artigo 1º da Lei Complementar número 64 de 1990, que torna inelegíveis os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial pelo prazo de 8 anos, contado da decisão, salvo se o ato tiver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. Para os ministros, não cabe ao TSE analisar o acerto ou desacerto da decisão administrativa que impôs a demissão, sendo cabível apenas verificar objetivamente a data em que a sanção foi efetivamente imposta para fins de contagem do prazo de inegibilidade. O colegiado acompanhou o entendimento do ministro Antônio Carlos, divergindo do voto do relator, que se manifestou pelo deferimento da candidatura. A seguir, União é condenada a indenizar por danos morais parentes de um agricultor que foi preso político durante o regime militar. E clubes de tiro do Rio de Janeiro que vendiam armas e munição ilegalmente são alvos de operação da Polícia Federal. Voltamos já. A Justiça condenou a União a indenizar os sucessores de um agricultor morto em 2002 que sofreu perseguição política durante a ditadura militar. A decisão destacou que ações nesse sentido são imprescritíveis, conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Repórter Pablo Lemos. A Comissão Especial de Anistia do Ministério da Justiça concedeu perdão e uma indenização aos sucessores do agricultor em 2006. Esse fato foi o argumento utilizado pela União ao pedir à Justiça Federal de Gravataí, no Rio Grande do Sul, a prescrição da ação de dano moral apresentada pelos autores.
O agricultor era morador do município de Rio dos Índios, no Rio Grande do Sul. Segundo os sucessores, ele foi preso enquanto trabalhava numa lavoura, acusado de integrar organizações que contestavam a ditadura e treinavam pessoas para a luta armada. No processo que pedia o reconhecimento da condição de anistiado, consta que ele teria sofrido agressões físicas e sido internado, além de humilhações e ameaças. Ele ainda teria ficado preso por uma semana em delegacia e depois em prisão domiciliar, sendo obrigado a comparecer perante a Brigada Militar para assinar uma folha de ponto por cerca de 2 meses. A decisão destacou 2 entendimentos do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto ao definir uma indenização de R$100 mil aos sucessores. O primeiro diz que são imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais durante o regime militar. O segundo é que é possível cumular a indenização do dano moral com a reparação econômica da lei da anistia política. A Justiça também ressaltou que não se trata apenas de responsabilizar o Estado civilmente para que ele pague uma quantia devida a um cidadão específico que tenha sofrido perseguição política durante a ditadura, mas que é uma oportunidade de reafirmar o compromisso ético com os princípios democráticos, para que práticas como as verificadas nesse período nunca mais se repitam. A Justiça de São Paulo condenou uma drogaria no município de Santo Amaro, interior do estado, por vender medicamento errado. Repórter Carolina Chaves. De acordo com o processo, a farmácia vendeu um colírio de uso adulto no lugar de remédio para enjoo prescrito para um bebê de 2 meses. A criança, ao usar o medicamento errado, passou mal e foi internada na UTI por intoxicação. A drogaria alegou que a receita manuscrita induziu ao erro e a culpa é dos responsáveis pela vítima, que não leram a bula. Mas, para os desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, na dúvida, o atendente deveria ter consultado o farmacêutico. Além disso, não há como incumbir ao consumidor leigo a verificação do medicamento vendido, já que a família procurou atendimento profissional. Por isso, a drogaria vai ter que pagar R$7 mil de danos morais para cada membro da família, totalizando R$21 mil de indenização. Polícia Federal prende um funcionário público no Pará suspeito de milícia. No Rio de Janeiro, a Polícia Federal e militares do Exército cumprem mandados de busca e apreensão em clubes de tiros envolvidos em irregularidades. E a PF desarticula organização internacional especializada no contrabando de imigrantes brasileiros do Maranhão para os Estados Unidos. Vamos conferir. A investigação surgiu da cooperação entre a Polícia Federal e uma empresa americana de segurança e investigação e com a permissão da agência norte-americana que permitiu a troca de informações sobre a atuação do grupo no Brasil, México e Estados Unidos. A Justiça Federal determinou o bloqueio de R$14 milhões em bens e ativos dos envolvidos. Eles aliciavam moradores de diversas cidades, organizando a travessia ilegal através da América Central. As vítimas pagavam valores elevados, muitas vezes assumindo dívidas com juros abusivos. A investigação identificou centenas de vítimas, incluindo crianças e adolescentes, além do uso de empresas de fachada para lavagem de dinheiro. Nos Estados Unidos, a HSI prendeu um dos líderes da organização na região de Boston, em Massachusetts, e deteve outros investigados para fins de deportação. No Pará, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal na casa de um servidor público e num depósito. A investigação aponta para a participação de servidores públicos em uma organização criminosa no contrabando de cigarros no estado com suspeitas de atuação em milícias. Na casa de um dos alvos preso em flagrante, foram apreendidas várias armas, uma grande quantidade de carregadores, munições e equipamentos usados para bloquear sinais de celular. Durante as buscas, foram apreendidos uma moto e 4 veículos de luxo com marcas de perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. No Rio de Janeiro, a Polícia Federal e militares do Exército cumpriram 3 mandados de busca e apreensão em 2 clubes de tiros envolvidos em irregularidades, na casa do administrador dos clubes de tiro e também na loja de venda de armamentos que funciona no interior do clube. O objetivo da ação foi reprimir os crimes de comércio ilegal de arma de fogo, falsidade ideológica e uso de documento falso no contexto de processo de capacitação técnica para porte de armas. O Ministério Público Federal vai acompanhar a atuação do Grupo de Trabalho Ministerial de Memória e Verdade das Pessoas LGBTQIA+, criado pelo governo federal.
Márcio Fontinelli traz as informações. O Ministério Público Federal instaurou um procedimento para acompanhar de perto as ações do grupo de trabalho criado pelo governo federal para garantir os direitos e as iniciativas públicas relacionadas a pessoas que se identificam como gays, lésbicas e transexuais. Chamado de GT Ministerial de Memória e Verdade das Pessoas LGBTQIA+, a iniciativa é do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que desde a sua criação em 2023 promoveu audiências públicas em vários estados para colher relatos dos problemas enfrentados por essa população. O relatório final deverá ser divulgado no dia 17 de maio, data que marca o Dia Internacional do Enfrentamento à Violência contra a População LGBTQIA+. A seguir, STF manteve parte de decisão que proibiu o município paulista de mudar o nome da Guarda Civil para Polícia Municipal. E a gente traz todas as informações da sessão plenária de hoje na Suprema Corte. Voltamos em instantes. Por maioria, nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela validade da taxa de prevenção de incêndios. Mas os ministros declararam inconstitucionais a taxa de vistoria veicular e a de emissão de certidões. A repórter Marta Ferreira acompanhou a sessão plenária e explica para a gente. Em discussão, a validade da cobrança de taxas de prevenção de incêndios pelos estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro. São 3 processos julgados em conjunto, 2 ações e 1 recurso. A validade dessas taxas é questionada pela Procuradoria-Geral da República. O argumento é de que haveria violação às regras constitucionais que limitam a instituição de taxas ao exercício do poder de polícia ou à prestação de serviços públicos específicos e divisíveis. Relator do recurso, o ministro Dias Toffoli, votou para reconhecer a constitucionalidade da taxa, argumentando que serviços como combate a incêndios, busca e salvamento podem ser enquadrados como específicos e divisíveis. Na retomada do julgamento, o ministro Edson Fachin, relator das 2 ações em análise, seguiu a linha do ministro Dias Toffoli no caso da lei do Rio Grande do Norte. Acresço apenas que a atuação preventiva e a posteriori do Estado em matéria de desastres distingue-se da tradicional atuação vinculada à segurança pública. Mais do que isso, os novos e lamentáveis desastres têm sido muito mais danosos e trágicos e essa dimensão se agrava ao atingir a população mais vulnerável. Por isso, o enfrentamento de tais eventos requer novas respostas e novas ações, além das tradicionalmente desempenhadas pelo Corpo de Bombeiros, pela Defesa Civil e por outras instituições. Em relação à lei do Rio de Janeiro, Fachin considerou inconstitucional a cobrança de taxas para emissão de certidões, entendendo que viola a gratuidade do serviço público, garantida pela Constituição. Quanto ao trecho da lei de Pernambuco, que trata da taxa de vistoria veicular, o ministro também entende que é inconstitucional. No que diz respeito à taxa de vistoria veicular, em relação ao Estado de Pernambuco, neste ponto, e exclusivamente neste ponto, que diz respeito ao tema do trânsito e sua fiscalização, especialmente de extintores de incêndio e, obviamente, as circunstâncias correlatas, quanto a este ponto, entendo que aqui sim, como trata de trânsito e transporte, há usurpação da competência do ente central da federação. Nas 2 ações em julgamento, o ministro Dias Toffoli acompanhou o entendimento do ministro Edson Fachin. Autor do pedido de destaque, o ministro Luiz Fux seguiu o voto de Fachin e de Toffoli. A jurisprudência da Corte é já muito sedimentada no sentido da constitucionalidade das taxas. E, por outro lado, isso é o argumento jurídico, né?
Esse argumento jurídico é calcado da jurisprudência do Supremo, que ilustrou a súmula 549, desde do agravo do instrumento 55.020/33, da lavra de Sua Excelência, o saudoso ministro Sepúlveda Pertence. O ministro Flávio Dino divergiu. Uma coisa é dizer, é possível o Corpo de Bombeiros cobrar taxa? Sim, desde que o serviço seja divisível, seja um serviço específico e divisível. Não é o caso de algum desses aspectos que estão sob escrutínio do tribunal. É claro que sempre defenderia modulações. Eu fico consternado com as dificuldades de estados federados que têm essa previsão de taxa, quem sabe uma modulação, se a minha posição fosse vencedora, no sentido de permitir a cobrança por algum tempo. Quem sabe neste exercício financeiro, mesmo no vindouro, mas para permitir uma arrumação em relação a este tema. A ministra Carmen Lúcia também foi voto divergente, mas a maioria decidiu pela validade da taxa de prevenção de incêndios. Porém, os ministros declararam inconstitucionais a taxa de vistoria veicular e a de emissão de certidões. No início da sessão, o ministro Luiz Roberto Barroso explicou que adiou para quinta-feira da semana que vem o julgamento da ação sobre o aumento da violência policial no Rio de Janeiro. Segundo ele, os ministros estão trabalhando para que o tribunal tenha um voto de consenso, porque a segurança pública é um problema gravíssimo no Rio. Nossas preocupações são de duas perspectivas muito importantes: a proteção da segurança pública da população do Rio de Janeiro, dos bairros pobres, dos bairros ricos, da periferia. A nossa preocupação é igualitária em relação a todos os cidadãos do Rio de Janeiro. E, evidentemente, temos uma imensa preocupação, demonstrada mais de uma vez pelo relator, ministro Edson Fachin, que é a preocupação do tribunal, com a letalidade policial e as vítimas inocentes que se produzem muitas vezes em investidas mal planejadas nas comunidades pobres. Portanto, nós estamos todos aqui conversando, ouvimos muita gente, estamos conversando internamente para produzirmos um voto de consenso, sem votos divergentes, que possamos passar uma mensagem muito clara para o Rio de Janeiro e para todo o país, da importância que nós estamos dando para o tema da segurança pública, que hoje está no topo das prioridades brasileiras em termos de preocupação da população e, consequentemente, também do nosso tribunal. Nós temos preocupação com a necessidade de retomada de territórios. Não pode um Estado democrático ter partes do seu Estado e território dominadas pela bandidagem. Portanto, precisamos organizar um plano de retomada do território. É uma das maiores violações de direitos humanos que há no país, as comunidades dominadas pela criminalidade que impedem as famílias honestas de criarem os seus filhos numa cultura de honestidade, porque são intimidados ou cooptados pela criminalidade. O Supremo Tribunal Federal manteve parte de uma decisão que proibiu o município de Itaquaquecetuba de mudar o nome da Guarda Civil para Polícia Municipal. Anderson Arcoverde explica o porquê da proibição. A mudança do nome foi feita por uma lei municipal publicada neste ano. A norma alterava também as atribuições da corporação, permitindo policiamento preventivo e comunitário. O Ministério Público Estadual entrou com ação e o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a lei. A Associação Nacional de Altos Estudos de Guarda Municipal apresentou recurso ao STF. O ministro Flávio Dino atendeu em parte o pedido. Ele explicou que a decisão do Tribunal Paulista contrariou o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que em fevereiro deste ano reconheceu a integração das guardas municipais ao Sistema Único de Segurança Pública. Segundo o ministro, o posicionamento da Suprema Corte autorizou a ampliação das atividades das guardas civis. No entanto, Flávio Dino manteve o veto à alteração do nome da instituição, porque a denominação Guarda Municipal está prevista na Constituição e na legislação federal.
O ministro explicou que a nomenclatura reflete a estrutura e as funções de instituições públicas e que manter a coerência na terminologia é importante para preservar a estabilidade do ordenamento jurídico. Educação para a Democracia é o título do livro lançado aqui no Supremo, com a apresentação do presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso. Quem acompanhou foi o repórter Pablo Lemos. O livro Educação para a Democracia, Propostas para um País em Crise, é fruto da dissertação de mestrado da assessora especial da presidência da Suprema Corte, Beatriz Cunha. Eu defendo que, de acordo com a Constituição de 88, a educação não só pode, como ela deve servir como instrumento de promoção da democracia, para a construção de um valor coletivo sobre democracia no Brasil. A obra defende a reinserção do tema na agenda nacional, a criação de órgãos de coordenação, a participação permanente da sociedade civil, inclusive de crianças e adolescentes, além da criação de uma disciplina específica de direito constitucional no currículo escolar. O livro tem a apresentação do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. A deficiência na educação foi o que nos atrasou na história. E o resgate da importância da educação e a prioridade que ela precisa ter na vida brasileira eu assim penso, o topo da lista das escolhas que a gente precisa fazer no Brasil. Veja no próximo bloco, CNJ abre processo administrativo disciplinar contra desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. E ainda, para combater o garimpo ilegal, o Ministério Público pede ao governo federal um cadastro nacional de maquinários usados na mineração. O Conselho Nacional de Justiça abriu um processo administrativo disciplinar contra o desembargador Sebastião de Moraes Filho, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Ele é acusado de receber vantagens indevidas para beneficiar um advogado próximo e de praticar nepotismo. Por unanimidade, o CNJ também manteve o afastamento do magistrado, determinado desde agosto de 2024. O PAD foi instaurado durante o julgamento de uma reclamação disciplinar sob relatoria do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Campbell Marques. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a Lei Anticorrupção e a Lei de Improbidade Administrativa podem ser aplicadas juntas, desde que não resultem em punições idênticas para o mesmo fato. Samanta Peçanha. A Lei de Improbidade Administrativa e a Lei de Anticorrupção são legislações que visam coibir atos ilícitos contra a administração pública. A advogada Renata Leles explica as diferenças entre as duas leis. A Lei de Improbidade você pode aplicar para pessoas físicas e pessoas jurídicas e os agentes públicos também. A Lei de Anticorrupção é só para pessoas jurídicas. A Lei de Improbidade você tem uma questão de necessidade de caracterização de um dolo, então tem que haver a intenção daquele agente de cometer aquele prejuízo, cometer aquele dano ao erário, buscar aquela conduta que venha trazer um prejuízo para a administração pública. Do lado da Lei de Anticorrupção, as empresas elas têm uma responsabilidade objetiva. O que é isso? Não precisa da caracterização desse dolo. Em um caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, a primeira turma rejeitou o recurso especial da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro, a FETranspor. O processo apura ainda na fase inicial se a entidade pagou propina ao ex-governador Luiz Fernando Pezão. O Ministério Público do Rio de Janeiro ajuizou a ação civil pública solicitando a responsabilização da FETranspor com base na Lei Anticorrupção e de Improbidade Administrativa. A federação recorreu ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, alegando que a aplicação conjunta das duas leis seria inviável. Para a entidade, isso violaria o princípio do non bis in idem. A Corte, entretanto, entendeu que os dois mecanismos de combate à corrupção são complementares e podem ser utilizados simultaneamente. O relator do caso na primeira turma do STJ, ministro Gurgel de Faria, reforçou que a aplicação das duas leis é válida, desde que as sanções não sejam idênticas, caracterizando o princípio do non bis in idem, e que, ao final,
A sentença define a pena mais adequada para a conduta da empresa. O relator disse ainda que a questão da possível sobreposição de penalidades deve ser avaliada no momento da sentença, na qual serão analisados o mérito da demanda e a natureza de eventuais infrações e não na fase preliminar da ação. E a segunda turma do STJ decidiu que na execução fiscal, o simples bloqueio de bens basta para interromper a prescrição intercorrente. Marina Campos. Ao negar provimento a recurso especial, os ministros da segunda turma reafirmaram 2 entendimentos sobre a execução fiscal. Para interrupção do prazo da prescrição intercorrente, basta que a Fazenda Pública encontre bens do devedor, independentemente da modalidade de constrição judicial, que pode ser por meio de penhora, arresto, bloqueio de ativos ou via sistema de busca de ativos do Poder Judiciário. A citação realizada pelo correio com aviso de recebimento é suficiente para comprovar que ela foi entregue no endereço do devedor. Na origem do caso, foi ajuizada uma execução fiscal para cobrança de débito tributário municipal. O contribuinte apresentou exceção de pré-executividade, que foi rejeitada pelo juízo de primeiro grau. O Tribunal Estadual manteve a decisão sob os fundamentos de que o simples bloqueio de bens interrompeu o prazo da prescrição intercorrente e a citação enviada pelo correio com aviso de recebimento assinado por terceiro foi válida. No Superior Tribunal de Justiça, o contribuinte sustentou que foi configurada a prescrição intercorrente, pois teria ocorrido apenas a mera decretação de indisponibilidade de bens e não a efetiva penhora. O relator na segunda turma, ministro Francisco Falcão, lembrou que o STJ já decidiu que, para a interrupção do prazo prescricional, é suficiente que os resultados das diligências da Fazenda Pública para localizar bens do devedor sejam positivos. Com relação à citação, o ministro ressaltou que a jurisprudência da Corte se firmou no sentido de que, para a validade do ato, basta ser comprovado que a correspondência foi entregue no endereço do executado. O Ministério Público Federal recomendou ao governo federal a criação de um cadastro de maquinários usados na mineração com o objetivo de combater o garimpo ilegal. Os detalhes com o repórter Márcio Fontinelli. Por meio de uma recomendação, procuradores da República apresentaram ao Ministério do Meio Ambiente argumentos que justificam a criação de um cadastro técnico federal para fiscalizar o comércio e a utilização do maquinário usado para a mineração. A ideia é que o IBAMA fique responsável pela lista, que tem como objetivo auxiliar no combate ao garimpo ilegal, principalmente na Amazônia. O Ministério do Meio Ambiente tem um prazo de 30 dias para se posicionar em relação à recomendação feita pelo Ministério Público Federal. Em Brasília, a Justiça Militar da União celebra 217 anos com a entrega da Ordem do Mérito Judiciário Militar. E ainda, os 10 anos do Pop Rua Ajude e os resultados desse evento na promoção da cidadania. A gente mostra já já. O Pop Rua Ajude completou 10 anos de promoção da cidadania. A repórter Fátima Show acompanhou o evento no Parque da Cidade, em Brasília. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. Peraí, sem documento? Mas de jeito nenhum, viu? Aqui todas as pessoas em situação de rua são amparadas pelo poder público, inclusive pelo judiciário, e podem obter documentos essenciais para a vida de um cidadão. E esse é apenas um dos serviços oferecidos no Pop Rua Ajude, que está na 10ª edição, promovendo cidadania à parcela mais vulnerável da sociedade. É como explica o coordenador do Comitê Seccional Pop Rua Ajude da Seção Judiciária do Distrito Federal, juiz federal Marcos José Brito Ribeiro. O papel do judiciário, além de organizar o seu trabalho específico de organizar mutirões, né, é a de mobilizar e a de chamar as instituições a prestarem serviços de maneira concentrada no tempo e no espaço.
E o grande diferencial desta edição foi a participação de 49 novas magistradas e magistrados no atendimento direto à população em situação de rua, como parte do curso de formação. A iniciativa inédita foi destacada pelo juiz federal Hugo Abas Frazão, coordenador de Gestão e Relacionamento Institucional da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região. Eles já conhecem os livros, eles conhecem a melhor doutrina, mas falta eles entenderem o que é a sociedade brasileira e como que a sociedade espera que o juiz os receba. De fato, ainda existe uma soberba no conceito de magistratura, que aos poucos, eu acredito, com todo esse conjunto de instituições, nós estamos esvaziando. E nada melhor para mudar o conceito de juiz federal e de juíza federal do que começar na base. Essa é a formação inicial dos 49 juízes da Magistratura Federal da Primeira Região. E nós queremos muito, e eu falo em nome do desembargador Jamil, diretor da escola, transformar essa justiça numa justiça 4.0, humana e sensível. E foi um dia inteiro levando esperança a quem mais precisa. O pavilhão do Parque da Cidade, em Brasília, foi palco de ações cidadãs, coordenadas pela Justiça Federal da Primeira Região, em parceria com várias instituições, como as Secretarias de Saúde e de Desenvolvimento Social do DF, a Defensoria Pública, o INSS e a Polícia Civil, totalizando mais de 1.000 atendimentos, desde serviços médicos e odontológicos até consultas e encaminhamentos processuais, acolhimento psicossocial, emissão de documentos e audiências de conciliação. Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa participaram do primeiro encontro de 2025, Despertando Talentos, preparação para o mercado de trabalho, organizado pela Justiça Estadual de Mato Grosso. Veja na reportagem de Fernanda Fernandes. 15 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, acompanhados dos responsáveis, participaram do primeiro encontro de 2025, Despertando Talentos, preparação para o mercado de trabalho, organizado pela Justiça Estadual. E nada mais é do que uma roda de conversa com orientação integral e tudo de forma humanizada e acolhedora. É a ressocialização humanizada dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa. A gente traz sobre pontualidade, sobre a questão da vestimenta, da higiene e muitas coisas que para nós é muito básico, mas para eles ninguém nunca ensinou. Então a gente traz essas informações para eles já chegarem mais capacitados, para o mercado de trabalho. A oficina também contou com a presença de empregadores que apoiam o projeto, a exemplo do Grupo Pereira, que já empregou 12 jovens encaminhados pela Justiça. O grupo ele se preocupa com a inclusão dos menores, tem sido positivas, eles têm aí colaborado com a nossa gestão, têm se desenvolvido conosco e para a gente é muito positiva a presença deles no grupo. Essa adolescente conta que tem aprendido muito e dado valor à oportunidade que recebeu de trabalhar no próprio judiciário como menor aprendiz. E para mim está sendo uma experiência incrível, Porque é lugares que eu nunca tinha frequentado, pessoas novas, ambiente novo, tudo novo. Eles fazem o projeto, porém basta a gente querer, A gente tem que querer agarrar a oportunidade, fazer, dar certo. Para este outro rapaz, a chance de entrar no mundo do trabalho pela primeira vez também tem sido valiosa. Lá o serviço é bom, é ótimo, é um salário mínimo, dá para manter a carteira assinada, tudo certinho. Eu agradeço até o pessoal daí da Vara da Infância que me deu essa oportunidade de trabalho. Em Brasília, a Justiça Militar da União celebrou 217 anos com a entrega da Ordem do Mérito Judiciário Militar. O repórter Márcio Fontinelli acompanhou. Membros das Forças Armadas, magistrados e autoridades dos três poderes prestaram homenagens aos 217 anos da Justiça Militar da União, a mais antiga do país. A cerimônia em Brasília foi presidida pela chanceler da Ordem e presidente do STM, ministra Maria Elizabeth Rocha. A Justiça Militar da União, a justiça mais antiga do Brasil, é um símbolo, do caminhar do Poder Judiciário Nacional. A nossa história amálgama a história do Brasil. Entre outros pontos, a ministra defendeu a inclusão como um dos pilares para o crescimento da instituição. Os meus 3 pilares, e acho que é o pilar do Poder Judiciário brasileiro como um todo, é inclusão, alteridade,
transparência e defesa do Estado democrático. Durante o evento foram entregues medalhas da Ordem do Mérito Judiciário Militar, que reconhece o esforço e o trabalho de personalidades no desenvolvimento e consolidação da justiça militar no Brasil. Entre eles estava o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que recebeu a honraria Gran Cruz, destinada às mais altas autoridades do Brasil. A comemoração dos 217 anos da Justiça Militar da União prestou homenagens ao integrante da Força Expedicionária Brasileira que lutou ao lado das forças aliadas na Segunda Guerra Mundial, em 1944. O tenente-coronel reformado Nestor da Silva, atualmente com 107 anos de idade. Mais uma. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.